Aleluia. Glória a Deus, hein? Mais um dia na casa do Senhor. Aqui, creio que o Senhor possa, mais uma vez, pela bondade e a misericórdia, né? E fazer como instrumento aqui nesta noite. Eu possa ser instrumento da igreja. Que Deus possa falar sobre os meus lábios, para que todos possam receber. E que eu também venha receber, para que todos também possam receber, para a honra e glória do Senhor. Porque o Senhor primeiro fala com nós, primeiro fala comigo, e depois fala com a igreja. Então eu sei que eu sou falho, sou errante, mas o Senhor é misericordioso. Somos pecadores, somos cheios de defeito, mas o Senhor, com a mão poderosa, com um poder grandioso, Ele transforma a cada um de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus a oportunidade, né, que Ele tem me dado, e agradeço a Deus também aqui a liderança da igreja, ao ministério e a todos que aqui estão essa noite para escutar a palavra do Senhor. Amém? E eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor aqui, para a glória de Deus. Em Tiago 4, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu creio que o Senhor vai falar. Amém? Esta noite mais uma vez. Eu creio que o Senhor já está falando. Eu creio que o Senhor sempre está falando com nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E logo após a leitura eu vou estar orando novamente para a honra e glória do Senhor, porque nós sabemos que nós temos que primeiramente entregar mais uma vez ao Senhor, dando continuação à oração da serva do Senhor, não anulando a oração, mas sim para que Deus possa nos fortalecer, amém? Em concordância com a oração da serva do Senhor, amém? Glória a Deus. É Tiago 4, versículo 13. Amém. Aleluia. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Amém. Então vamos ler a palavra do Deus do Senhor, né? Aqui vai falar, na minha Bíblia, não sei se as coisas estão assim. A falibilidade dos projetos humanos. Amém? Aí começa assim: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e encontraremos e ganharemos. Aí no 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, aqui estou mais um dia na tua presença. Me coloco aqui, meu Pai, diante do Senhor. Me humilho diante do Senhor. Me coloco pequeno mais uma vez, porque o Senhor possa crescer, meu Pai amado, sobre esta palavra, sobre esta igreja, sobre a minha e sobre todas as vidas. Porque o Senhor é grande, poderoso e misericordioso. Que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor venha tirar todo eu, Pai, toda arrogância, toda soberba, tudo que não é, Pai amado do Senhor. Pai amado, que coloque a tua presença, meu Pai, o teu Espírito Santo, meu Pai, mais uma vez sobre a minha vida. Que não seja eu falando, mas
Teu Espírito, meu Pai, falando sobre os meus lábios. Que a Tua sabedoria possa vir, meu Pai, sobre a mim, meu Pai, esta noite, para trazer esta mensagem para a Tua igreja. Que nós possamos sair, meu Pai, diferente. Que nós possamos sair alimentados, meu Pai, e não sair da mesma forma que entramos, mas sair cheio da Tua presença e cheio da Tua palavra, meu Pai, com esse alimento precioso, com esse alimento, meu Pai amado, maravilhoso. Que o Senhor possa usar-me, Pai amado, se for da Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu li essa palavra, eu li várias vezes. Eu confesso à igreja que não é fácil, irmãos, às vezes, sempre, para entender toda essa palavra, porque eu creio que só mesmo o Senhor, para poder discernir tudo isso que Ele quis dizer sobre essa palavra, porque só o Espírito Santo de Deus pode discernir para que nós possamos digerir, para que nós possamos alimentar, para que nós possamos entender, para que nós possamos levar para a nossa vida. Porque isso tudo que o Senhor disse nessa palavra é para que nós possamos entender que nós somos um projeto de Deus, um projeto formado pela mão do oleiro, pela mão do sou, meu Pai sou, pela mão do Deus vivo e poderoso. E nós somos um projeto que o inimigo pensava que era falido, mas o Senhor colocou a mão. O Senhor mandou o Teu Filho, Deus mandou o Teu Filho para descer, para que pudesse consumar sobre aquela cruz, naquele momento em que o sangue foi derramado. O Senhor mandou Ele para quê? Para que o inimigo fosse envergonhado, porque ele achava que nós iríamos ser destruídos, mas não, na verdade, o projeto de Deus sobre a nossa vida é que nós venhamos ter vida e tenhamos uma abundância, para que nós possamos um dia glorificar o nome dEle na glória celestial que Ele tem guardado para todos nós, porque Ele falou que foi preparar a morada. Então nós cremos que Ele foi preparar a morada para que nós um dia pudéssemos estar lá. E nós cremos, e eu creio, e que a igreja também crê, que um dia, todos nós aqui hoje, buscando o Senhor, pedindo a Ele para nos fortalecer, para nos guiar, para nos dar entendimento, discernimento das coisas espirituais, e crendo, e sabemos que, se for da vontade de Deus, que Ele possa nos fazer contemplar as coisas maravilhosas dEle sobre o céu, para que nós possamos ver e falar: meu Deus, é aí que eu quero estar. Mesmo não vendo, eu quero estar. Mas se eu ver uma partezinha sequer, vai ser melhor ainda. Porque é testemunho, igreja, eu creio. Então aqui o Senhor fala, porque às vezes as pessoas, elas planejam as coisas, mas elas não buscam de Deus primeiro. Porque às vezes as pessoas sentem vontade de fazer algo, mas não buscam de Deus primeiro. Então a cada dia eu estou aprendendo que tudo aquilo que eu vou fazer, eu tenho que buscar de Deus primeiro. Eu não tenho que projetar algo sem buscar de Deus primeiro. Porque nós sabemos, irmãos, que quando a Bíblia está falando, aqui ele fala: ó, e agora vos que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Ou seja, iremos a tal lugar, ou faremos qualquer coisa, ou faremos aquilo, ou faremos aquilo outro. Então a Bíblia está relatando que nós, irmãos, sabemos que quando a pessoa ela não está na presença de Deus, ela planeja, ela projeta muitas coisas. Ela chega e fala: olha, eu vou projetar que este ano ainda eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e vai anotando no papel que eu vou fazer, e até o final do ano vai estar tudo pronto. Só que ele esquece que ele projetou no papel, que ele apenas escreveu no papel, só que ele esquece que o amanhã só a Deus pertence. Aleluia.
Que nós temos que viver de hoje, que Deus fala na palavra, que nós apenas temos que viver do hoje. Que o amanhã é dele. Porque hoje nós estamos vivendo intensamente com o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus, pela vontade e bondade de Deus. Mas a qualquer momento, eu ou você, aqueles que estamos buscando o Senhor com alegria, com sinceridade, com temor, mesmo diante da adversidade, os problemas da vida, nós temos que crer que a qualquer momento Ele pode falar: filho velho. Se for da vontade dele, sabe por quê? Porque tem pessoas, irmãos, que Deus vai deixar um tempo sobre a terra, trabalhando na obra dele, fazendo a vontade dele, fazendo aquilo que ele propôs sobre a vida daquela pessoa. Só que tem pessoas que Deus vê que é uma parte da caminhada da vida, ele pode tropeçar. E ele fala assim: não, é melhor levar agora do que ele tropeçar e perder essa alma. Porque essa alma eu não perco, não. Essa alma é minha. E é isso que Satanás quer. Porque às vezes as pessoas têm mania de falar: mas por que aquela pessoa foi? Por que aquela pessoa tão boa? Aquela pessoa amável? Mas é porque Deus fala: agora chegou a hora. Então, irmãos, nós temos que nos preparar cada dia para poder estar assim preparado, para que Deus possa voltar, para que Deus possa pegar-nos e nos levar para morar na cidade celestial. Porque este lugar aqui não pertence a nós. Este lugar aqui, irmão, nós estamos só de passagem, nós estamos só de aprendizado. Então nós temos que entender que este lugar aqui é terra de ninguém. Este lugar aqui, na Bíblia vai dizer que não ficará pedra sobre pedra, que não será destruída, ou seja, não será derrubada. Nada, tudo aquilo que foi construído, cada palácio, cada ouro, cada prata, tudo vai ser destruído. Se não for pela misericórdia de Deus, nós não estaremos aqui, irmãos. Porque o inimigo, ele está bramando como um leão. Ele está rugindo como um leão, sabe por quê? Para nos devorar, para nos tragar, para destruir o povo de Deus, para destruir a igreja. E ele já tem começado a destruir, sim, sabe por quê? Quantas pessoas dentro da casa do Senhor, dissensões dentro da própria igreja, pessoas que não têm tido união mais uns com os outros, pessoas que têm tido os irmãos como inimigo. Ao invés de eles reunir e unir-se à força espiritual, junto em oração, em uma só comunhão, em uma só busca, eles estão indo o quê? De encontro àquele que era para ir. Olha só, aquele que está lá fora, fazendo as coisas erradas, muitas das vezes eles são mais unidos do que aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Então eles estão indo contra aquele que está buscando para a mesma direção. Ele está tentando destruir aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus abençoou. Ele quer destruir. Só que ele esquece que a palavra vai falar que aquele que abençoar, abençoado será. Mas aquele que amaldiçoar, amaldiçoado será, irmão. Então, se ele amaldiçoa, não tem como ele colher bênção, porque ele está amaldiçoando. E a palavra de Deus é clara, que nós não temos poder para julgar, nós não temos poder para poder fazer isso, porque o único poderoso é o Senhor Jesus, o único poderoso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só cabe a eles a julgar, só cabe a ele a falar e a condenar. Amém. Porque não adianta as pessoas virem à igreja, igual muitas pessoas vão, mas ainda são soberbas, mas ainda são aquilo que quer fazer a vontade dela, não quer obedecer ao Senhor.
acha que pode fazer da maneira que ela quiser, mas a obra de Deus não, porque a Bíblia fala que ai daquele que fizer a minha obra esculachadamente. A Bíblia fala. Então nós não podemos fazer para Deus de qualquer maneira, porque nós sabemos que para Deus tem que ser o melhor. O melhor que nós podemos dar, irmãos, para o Senhor, Ele merece. Por mais que nós nunca vamos poder pagar tudo o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós, mas nós temos que fazer o melhor. Porque Deus tem que olhar para nós e ver: o meu filho, a minha filha está fazendo o máximo que eles podem. Porque Deus, Ele vai querer sinceridade. Porque a todo tempo a palavra fala que Ele está buscando os verdadeiros adoradores. E a Bíblia fala. Então fala que nós não podemos deixar o quê? E lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Ou seja, as pessoas às vezes fazem projeto e falam assim: ah, eu vou passar tanto tempo, lá eu vou ganhar, lá eu vou crescer, lá eu vou prosperar. Só que ele esquece que ele está pensando na prosperidade, está pensando que ele vai fazer aquilo outro, que ele vai ser, que vai surgir, que vai aparecer. Só que ele esquece que quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Porque quem faz é Ele. Ele tem que entender que ele vai acontecer com ele algo se for da vontade de Deus, e se não for, não vai acontecer. Então às vezes as pessoas colocam, planejam, faz tudo, mas não busca primeiro e depois fica frustrada. Por que se frustram? Porque não colocou nas mãos do Senhor primeiro. Porque o projeto foi feito da carne, foi feito da vontade. E a Bíblia fala que grande e enganoso é o coração do homem. Às vezes ele pôs no coração, pôs na mente, pôs no coração, mas o coração é enganoso. Ele vai pela emoção, não pela razão. Ele vai pela emoção, não pela palavra. Ele vai pela emoção, mas não pela oração. Glória a Deus. Então não podemos. E nós sabemos, irmãos, que às vezes nós temos o lado emotivo, o lado diferenciado, um lado que às vezes não é muito bom, porque quando Deus fala que nós teríamos que ser segundo, que Davi era segundo o coração de Cristo, mas só que ele tinha algo dentro dele diferente. Ele tinha algo diferente, que primeiro ele falava com Deus, primeiro ele conversava, ele tinha intimidade. Por mais que ele errou, por mais que ele pecou, mas ele se arrependeu verdadeiramente. Ele reconheceu que ele não era nada, que grande era ele e é ele. E aí sim nós temos que reconhecer também que nós não somos nada, nós não podemos nada, mas Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos direciona, é Ele que nos levanta todo dia, é Ele que nos põe de pé todos os dias, é Ele que nos dá saúde, é Ele que cuida da nossa família, é Ele que provê tudo que nós precisamos, tudo que nós pensamos ou pensamos em pedir. O Senhor já sabia que nós íamos pedir e Ele já sabe. E aquele que pede com carinho, aquele que pede com temor, aquele que se humilha para Deus, Ele vai se exaltar. Porque a palavra fala que Ele vai exaltar aquele que humilha para o Deus. Porque aquele que humilha para o homem, ele vai passar vergonha, porque nada vai acontecer na vida dele. Porque aquele que acha e coloca aquele diante, achando que é Deus, ele vai passar vergonha. Porque o homem não pode oferecer nada para ninguém. Porque o inimigo ele frustra. O inimigo ele vem com um prato. O inimigo ele oferece coisas grandes, dá brilho no olho. Que às vezes a pessoa olha e fala: isso é bom. Mas primeiro, já perguntou a Deus se era bom? Não é? Então, Deus,
de perguntar. E a cada dia eu estou aprendendo, que eu estava lendo essa palavra, eu falei, Deus, tem coisa que eu nem sabia. Mas Deus é maravilhoso. Ele fala assim, eu antes não parei, filho, nada sem antes mandar um dos meus filhos avisar. Ou seja, sem que você leia, sem que você entenda. Então nada vai acontecer. Então Deus não vai pegar ninguém por inocente. Deus não vai ter ninguém por inocente. Naquele grande dia todos vão saber, todos vão entender. Naquele grande dia vai ser uma cobrança. Por isso Deus está nos preparando, por isso Deus está cobrando, para que nós a cada dia melhoramos, para que a cada dia nós temos mais a palavra, e nós meditamos na lei dele, para que nós venhamos entender os mandamentos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque para nós poder também passar, nós temos que ler, nós temos que entender. Não tem como nós ensinar se nós também não aprendemos. Se o professor não tivesse aprendido, ele não poderia ensinar. O que ele ensinar se ele não sabia? E quem nos ensina é o Espírito Santo. E fala, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Ou seja, as pessoas estão achando que a vida é deles, que eles podem tomar conta, que eles podem, aí eu vou aqui, nada vai acontecer comigo não, porque eu sei que eu não vou morrer agora mesmo, eu sei que só quando eu tiver velho, só quando eu tiver 90 anos, quando eu tiver 100, quando eu tiver, né? Não é isso não. Quantas pessoas têm morrido nova aí? Adolescente, criança, adulto, idoso, não tem idade para morrer. Só sabemos que tem um tempo de nascer. É gerado 9 meses. Aí não muda não. É 9 meses para gerar, para vir. Agora para morrer, basta estar vivo. Basta estar vivo. E fala assim, é um vapor que aparece e por um pouco desaparece. Ou seja, quando a água está numa panela, ela está borbulhando. Não sei se alguém já teve aquela panela, tem uma panela que a minha mãe fazia leite nela, e ela começava a subiar assim, saía um vapor assim. Mas você repara que aquele vapor, você põe a mão, ele vem na sua mão assim. E daqui a pouco, você conversando ali, aquele vapor some da sua mão. Ou você põe uma tampa para você testar, e você vê o vapor subindo sobre a tampa, e daqui a pouco, passou um tempo, aquela tampa secou. Assim também é a nossa vida. É como um vapor. E quem controla o vapor é aquele lá em cima lá. Ele que controla o vapor. Eu vou deixar, ele vai ficar. Eu ainda tenho algo sobre a sua vida. Eu tenho promessa. Tem que se cumprir. Porque a Bíblia fala que eu velo e zelo pela minha palavra. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra há de cumprir. Ou seja, a minha palavra irá de chegar em quatro cantos deste mundo. Enquanto não chegar, ele não volta para buscar a igreja. Porque tem pessoas que ainda precisam escutar a minha palavra, tem pessoas que ainda precisam se arrepender, tem pessoas que ainda precisam estar perto da minha palavra. O Senhor ainda tem muita coisa para fazer, mas não tem muito tempo não, irmãos. O fim está chegando. As promessas, muitas elas vão se cumprir sim. Sabe por quê? É só obedecer, é só acreditar, é só esperar, e ela vai acontecer no tempo de Deus, para glorificar e exaltar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o nome dele tem que ser glorificado. Oh, glória a Deus, aleluia, Santo, 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 Espírito Santo de Deus. Irmãos,
fala assim na palavra de Deus. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. O Senhor já está nos ensinando, ao invés da pessoa chegar e falar com o outro que é assim, que é assado, não. Quantas vezes eu já escutei essa frase? Olha, não fala que você vai fazer, não. Fala assim: se eu estiver vivo, e se for da vontade de Deus, assim será. Então, se o Senhor quiser, vai acontecer. Mas se o Senhor não quiser, também não vai acontecer. Sabe por quê? Tem uma partezinha aqui que fala assim, ó. Olha, uma característica clara de se ter um relacionamento com o mundanismo é fazer planos sem consultar Deus. Aí fala assim: tal gesto é glória, isto é, uma presunção de que a própria pessoa e não Deus está no controle da circunstância da vida. Ou seja, presunçosa é aquela pessoa que ela não aceita perder. Presunçosa é aquela pessoa que acha que ela faz tudo, mas não. Quem faz é Deus, quem opera é Deus. Presunçosa é aquela pessoa, como aqui falou, como nós sabemos, e vai falar assim, ó: mas agora vós gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Nós não podemos gloriar em nós, porque nós não podemos confiar em nós, porque a Bíblia fala que nós somos falhos, nós somos pecadores. A Bíblia fala que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Ou seja, o Espírito está pronto, mas a carne não. Então fala que nós temos que o quê? Sempre dar glória para Deus, sempre voltar a glória para Ele, sempre consultar Ele, sempre falar com Ele, para que venha dar tudo certo, para que o inimigo não venha colocar coisas malignas sobre a nossa vida, porque nós sabemos que nós estamos sujeitos a falhar, porque a Bíblia fala que nós estamos sujeitos a falhar, que nós somos falhos. Deus não é falho, Jesus nunca falhou e nem vai falhar. Nem o Filho, nem o Pai e nem o Espírito Santo vai falhar, porque eles são verdadeiros, eles são Espírito poderosos, eles são a verdade, o caminho e a vida, e nós sabemos que eles são a verdade, porque somente a verdade pode libertar, somente a verdade pode curar, somente a verdade pode levar para onde nós iremos. Porque para ir para lá, a palavra fala que nós temos que o quê? Nós temos que pensar, nós temos que aceitar, nós temos que concordar e nós temos que acreditar. Não tem como ir para algum lugar, senão você não acredita que você vai. Não tem como você falar: eu vou fazer isso, se você não acredita que você consegue. Se você acredita que Deus te deu sabedoria, que Deus te deu um entendimento, crê que você vai conseguir fazer. E você vai conseguir fazer. Pensamentos positivos, como eu tenho aprendido muito com o meu pastor, e muitas coisas ele tem falado, e eu tenho parado para meditar e ver que é verdade. Coisas que ele já viveu e que às vezes eu não tinha vivido. Glória a Deus. Coisas que às vezes meu pai falava e depois eu meditava, eu refletia e via que realmente ele tinha razão e que realmente eles têm razão.
Ou seja, coisa que mãe fala, e às vezes na hora você não observa, você não pega, mas depois você vê, tem razão. Porque eles viveram mais, eles têm bagagem, eles têm o quê? Sabedoria. E uma criança, às vezes, ela faz algo, ela não escuta naquela hora, às vezes ela até se machuca, por quê? Porque é desobediente. Porque na hora até escuta, mas não põe em prática. Então nós temos que entender que pecado não é só você fazer algo, como a palavra fala. Ou seja, como às vezes o mundo às vezes até fala muitos palavrões, pensamentos errados. Não é só isso não, irmãos. Pecado para Deus não é só essas coisas. Praticar coisas da carne não é só isso que é pecado. Pecado também fala aqui na palavra que aquele pois que saber, aqui ó, aquele pois que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Ou seja, se você sabe e não faz, então você comete pecado. Então nós sabemos que se naquele momento você poderia ter feito e não fez, nós sabemos que nós podemos também estar pecando contra Deus. Então nós não podemos deixar passar. Pedir Deus misericórdia para nos abençoar, para nos dar direção. Então às vezes, pelo que eu entendo da palavra aqui, que eu estou entendendo, que o Espírito Santo está me trazendo, que às vezes, irmão, esse algo aqui, ó, de não fazer, de cometer pecado, irmãos, não adianta só ser bom, não adianta só ser bom, falar assim depois, eu fui tão bonzinho. Não, tem que ter ação, tem que fazer, tem que praticar. Porque como que nós vamos falar, como que nós vamos contar testemunho se nós não estamos praticando, se nós não estamos fazendo? Como que nós vamos ir bem numa prova se nós não pegamos ela, não lemos e não executamos? Como que nós podemos confiar no outro? Eu vou esperar que o outro vai me dar a resposta. Não, eu tenho que buscar. E para buscar a resposta, entrar no seu quarto, fecha a porta, ajoelha, clama o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repreendido. E eu estou pedindo a Deus misericórdia, porque não é fácil. O mundo é espiritual. O físico é fácil porque nós somos físicos, nós somos carne. Mas o espiritual é diferente. O espiritual é só pela misericórdia de Deus, só pela bondade de Deus. E é um dom que só Deus pode dar. E só a vontade dele para fazer isso. Só ele pode mostrar aquilo que nós não vemos com o olho físico. Ele pode mostrar o espiritual. Mas aí eu peço, Deus, tem momentos que é tão difícil, né? Deus, por quê? Olha, irmãos, só ele sabe por quê. Eu não posso falar, porque é tudo dele. Tudo depende dele. Mas eu sei que às vezes pode ser, não é o momento ainda. Ele está nos preparando. Porque nós sabemos que para poder exercer as coisas de Deus, não é de qualquer maneira. A palavra fala que nós temos que ser santificados. Nos santificar dia após dia, nos limpar, nos purificar. O coração tem que estar aberto, o coração tem que estar quebrantado, o coração tem que estar ligado no trono, se entregar verdadeiramente. A mente tem que estar lá com o Pai. Pedir Deus para repreender todo espírito dispersador. O inimigo quer dispersar a mente nossa, quer dispersar nosso caminhar.
o inimigo quer oprimir, colocar opressão, o inimigo quer colocar dificuldade, o inimigo quer colocar tudo para atrapalhar. Mas nós temos que orar sempre, sabe por quê? Quando a palavra fala para nós orar sem cessar, é verdade, porque a cada vez que nós oramos, o mal bate em retirada. Porque é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus. Por isso eu ia orar 3 vezes ao dia. Porque, irmãos, tem que ser oração. Porque no momento agora, o inimigo não está brincando. O inimigo está lutando para atrapalhar aqueles que estão querendo buscar o Senhor. E não adianta falar: ah, meu pai, ele busca, meu pai ele ora, meu pai é pastor, minha mãe é isso, minha mãe não. Eu também tenho que fazer a minha parte. Porque não adianta. A minha tia ela faz isso, a minha avó não, gente. Eu tenho que buscar também. Glória a Deus. Porque Deus fala que corrige o filho que ele ama. Porque a Bíblia fala que a salvação é individual. Glória a Deus. O pai não salva a esposa não salva o marido, o filho não salva o pai, a mãe não salva o filho e vice-versa. Eu não posso salvar meu primo e nem minha prima, porque tem que depender dela. Ele tem que querer, ela tem que querer. O Senhor tem obra para fazer? Tem. Mas nós temos que entender que a vontade é de Deus. É boa, perfeita e agradável. Ele está querendo despertar a nós a cada dia. Ele quer que nós fiquemos firmes, que nós olhamos, que nós entendamos que só Ele pode fazer, mas ninguém pode fazer. Porque o inimigo é sujo, mas o Senhor, Ele é misericordioso. Glória a Deus. Então eu creio, irmãos, que essa palavra aqui, como a palavra fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade liberta. Todo dia a verdade liberta. Glória a Deus. Ou seja, quando o pai vai corrigir um filho, na hora ele chora, na hora ele não gosta, na hora ele faz careta, na hora ele faz cara feia, fica ali aborrecido. Mas depois, aquilo começa a martelar na mente, começa a martelar dentro da gente, a gente começa a ver, realmente, eu estava errado. Assim é o Evangelho de Deus. Nós temos que reconhecer o nosso erro, para que nós venhamos o quê? Receber a graça de Deus. Nós temos que arrepender, mas para arrepender tem que ter o reconhecimento, tem que entender que eu também falho, que eu também não sou assim, que eu tenho que mudar. Então eu tenho que reconhecer que eu sou falho, que eu preciso melhorar, que o Senhor precisa me ajudar, mas só o Senhor Jesus Cristo pode me ajudar. Eu tenho que pedir: Deus, misericórdia, Deus, me transforma, me muda, me faça diferente. Então é isso. Por isso nós temos que o quê? Projetar somente em Jesus. O nosso projeto é aquilo lá, ó. Já está tudo preparado, já está tudo anotado. A nossa vitória já está lá, ó, preparadinha. Só tem que buscar, se entregar a cada vez mais. Não é fácil, mas Deus não prometeu facilidade, Ele prometeu a salvação. E a salvação é, para entrar no reino, é conquistado a força. Nós sabemos que aquela mulher do fluxo de sangue, ela esforçou, ela foi, passando no meio da multidão, não importou com quem fazia, quem pisava do lado, com quem atacava do outro, ela só focou: Cristo. A mulher foi curada, por quê? Porque ela insistiu e ela foi rastejando, ela foi arrastando, mas ela encostou, mas ela foi curada.
Ela não importou com quem estava falando, ela não importou com quem estava olhando, ela não importou se alguém pisava nela, ela só queria ser curada. Assim é o reino de Deus. Nós não temos que importar com as pedradas, porque como foi pregado aqui um dia, eu guardei muito bem essa parte. As pedras vêm e nós só recebemos e guardamos. A pedra vai vir e nós vamos acumular ela, porque ela vai fortalecer o nosso alicerce. Olha, irmão, como é que é, né? Nós tomamos tanta pedrada, nós que somos cristãos, né? Porque a palavra fala que aquele que me servir, a Bíblia fala que aquele que servir a Deus, ele vai ser atacado, ele vai ser odiado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Todo que resolve servir a Deus, ele é odiado, ele é apedrejado, ele é criticado, ele é debochado. Mas é melhor você escutar uma pessoa rir e debochar de você e saber que você está no caminho certo, do que você entrar no meio daquela situação e perder a salvação, do que você ficar rindo junto com aquelas pessoas e perder a salvação, do que você ficar com vergonha e perder a salvação. Porque a Bíblia fala, e é verdade, os tímidos não herdarão o reino. A Bíblia fala isso, é verdade. Há muitos anos eu era tímido. Há muito tempo atrás eu tinha muita vergonha. Eu não podia chegar no meio das pessoas, eu ficava assim, escondendo. Mas não pode. É o Espírito que tenta atrapalhar. Deus tem que quebrar. Mas aí Deus abençoou. Hoje eu nunca imaginava estar aqui, de frente a todos, falando do amor de Jesus Cristo. Mas pela misericórdia. Ele falou que um dia eu ia estar na igreja pregando. Eu acreditei. Hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Mas a Bíblia fala que nós temos que ir em frente, temos que marchar. Que Ele veio para trazer espada, não é? Ele veio para trazer espada. Ele veio para trazer conforto, não. Porque Jesus não tinha conforto, não tinha lugar para dormir. Jesus era cuspido, Jesus era odiado. Eles levantavam complô contra ele. Às vezes até brincava com ele aqui, mas lá por trás falavam mal. Só que Jesus já sabia. Jesus sabe cada coração. Jesus sabe de nós, sabe de cada um que aqui está. Sabe da bondade, sabe, né, das lutas, das pelejas, das diversidades. Mas também sabe que nós somos capazes. Porque Ele nos faz capazes. Ele capacita nós. Jesus ele não depositou toda a confiança dele para que nós façamos a obra dele. Ele depositou, mas sabendo que nós vamos vencer, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele sabe de cada um aqui, ó, desde as crianças até os adultos. Ele sabe. Nós somos escolhidos no ventre da nossa mãe. Então, nós somos promessa do Senhor Jesus. Amém? Promessas de bênção. Porque eu creio que aqui só tem pessoas abençoadas. Porque amaldiçoado é Satanás. Já foi. Ele e as bagagens dele. E todas as tralhas que ele quer enviar através das pessoas. Porque nós somos bênção. Se Deus deixou nós para que tenhamos vida e tenhamos abundância, porque a Bíblia fala que ele veio para roubar, destruir e matar. Ou seja, veio para matar, roubar e destruir. A mesma coisa. Nós não, nós somos filhos do servo do Deus Altíssimo. Até aqui, o Espírito Santo falou. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E que todos venham, né? E eu venha também cada dia me aproximar mais do Senhor. Venha cada dia obedecer mais. Venha cada dia pedir misericórdia. E que eu possa, a
cada dia melhorar mais diante da presença do Senhor, amém? Amém. Pois está dando aqui a bênção apostólica pela misericórdia.